Sejam bem-vindos ao podcast Santo Remédio, o podcast do bem-estar integral. Eu me chamo Cristiane Molon, eu estou médica nutróloga e trabalho com a medicina integrativa. É aquela medicina que olha o ser humano como um todo, corpo, mente, alma e a parte espiritual. A minha clínica fica em Jaraguá do Sul, é a clínica Integrative, é uma clínica que tem a missão de cuidar do paciente como um todo. Nós somos uma clínica multidisciplinar, onde está tudo integrado. Hoje o podcast é sobre autocuidado. O autocuidado, aquele que passa pelo corpo, pela mente, pelas emoções e transpassa através do brilho no olhar. A convidada especial é a Sandra, ela é biomédica e eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Sandra, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sandra, eu sou biomédica esteta, trabalho com mulheres, com beleza, com autoestima, tudo que envolve o melhor, né, para o dia a dia delas e que resgata esse empoderamento, né, que a mulher precisa e necessita no dia a dia. É isso aí. E aí vamos começar aqui. Sandra, o que é o autocuidado para você? E o que ele já foi um dia, essa palavra autocuidado? Autocuidado, para mim, antes era algo mais pontual. Tomar um banho demorado, comprar um creme pro cabelo. Hoje, eu acredito que autocuidado é uma questão diária. É eu me olhar todos os dias, gostar do que eu estou vendo e vai muito além disso, né? É ter escolhas conscientes. Tudo isso faz parte do autocuidado. É isso aí. Então, olha que interessante, né? Escolhas conscientes todos os dias. E autocuidado é essencialmente isso. É o que eu escolho fazer desde que eu acordo. Ou seja, quais são as práticas, os rituais que eu vou adotar para otimizar a saúde do corpo, da mente, das emoções e também a parte espiritual. O autocuidado é o todo, não tem como se cuidar uma parte e não se cuidar da outra parte. Então, isso que você falou de uma decisão, é uma escolha todo dia, sim, porque eu preciso me priorizar. O autocuidado é sobre se priorizar, e isso não é egoísmo, isso é uma necessidade, é uma sabedoria. E eu diria que autocuidado mudou para mim muito nos últimos anos. Eu não tinha muito... Eu sempre fui de praticar exercício físico, de me cuidar, mas eu estava muito focada no trabalho. Trabalhar e tinha me deixado um pouquinho para trás. E aí alguns percalços vão acontecendo no caminho e aí eu tive que repensar o que é o autocuidado para mim enquanto mulher, não como médica, enquanto mulher, porque eu só vou ser uma boa profissional se eu estiver equilibrando a minha vida pessoal. E nessa questão do autocuidado, eu entendi que envolve o que eu como, o que eu penso, o que eu sinto, as pessoas com quem eu convivo, nas mesas que eu escolho me sentar, sobre o que eu consumo de informações, e porque isso tudo vai influenciando a nossa saúde como um todo. Eu diria além ainda, né, Sandra, que o autocuidado, ele vem muito da epigenética, que a epigenética nós sabemos que é o que está acima dos genes, que é mais importante do que a genética, que é o nosso estilo de vida, o ambiente, o que nós escolhemos fazer todos os dias. E é determinado não só pelo ambiente externo, mas também sobre o ambiente interno, que foi o que você falou. É todo dia, é uma escolha todo dia, né? E assim, Sandra, hoje, o que você faz numa rotina assim de autocuidado? Qual que é a rotina de autocuidado da Sandra hoje? A minha rotina de autocuidado é, primeiramente, olhar para mim mesma. É levantar, fazer o meu skincare. Isso é um autocuidado que eu tenho o privilégio de fazer todos os dias e que me faz bem. Me arrumar
para atender minhas pacientes, né? Elas merecem me ver bem, né? Então, isso para mim é um autocuidado, é as escolhas que eu faço, é o não, é o sim. Então, tudo isso envolve o autocuidado, porque para eu estar bem, para cuidar também, a gente precisa primeiro estar bem, né? Quando você está bem, você vai cuidar muito melhor. Que na realidade o autocuidado é uma autorresponsabilidade, né? Exatamente. É quando você decide se tratar com mais gentileza, e você acabou de falar, é eu saber me respeitar dizendo sim e dizendo não, porque a mulher, ela tem uma tendência a extrapolar limites e muitas vezes pensar no todo ou em todos, e a gente acaba se deixando um pouco de lado. E quando a gente começa a entender qual é a profundidade da palavra autocuidado, é algo que eu não posso terceirizar, que eu preciso fazer porque só depende de mim. E aí é quando eu decido ser gentil, ser amorosa, me acolher. Isso exige autorresponsabilidade e, de novo, é uma decisão. É o momento que você fica consciente que autocuidado não é um egoísmo, aí a partir daí você começa a entender que para você que tem que estar bem para depois cuidar de outras pessoas, né? Porque as mulheres ficam muito focadas nisso, vou deixar para depois, vou fazer depois, porque primeiro vem a família, primeiro alguma coisa que eu tenho que fazer na minha casa. Então o autocuidado dela sempre fica para depois, porque ela acha que se ela escolher ela primeiro, ela vai estar sendo egoísta, né? Vai estar mal vista pela sociedade, porque a gente tem muito isso ainda, né? Que autocuidado é vaidade, enfim, mas vai além disso, sim. Primeiro se cuidar para depois ser cuidada. Até porque, né, Sandra, é um paradigma que vem sendo quebrado com o tempo, que antigamente o autocuidado era só focado na saúde, na beleza externa, diríamos assim, na aparência. E hoje nós sabemos que autocuidado é de dentro para fora, né? E de fora para dentro. E que se eu não contemplar as duas esferas, não combinar o de dentro para fora e de fora para dentro, não tem autocuidado e não tem a beleza aquela genuína. Exatamente. É um conjunto, né? É um conjunto. Você tem que estar bem, tanto externo como interno. Primeiro internamente, né? Isso. Se você está bem internamente, o teu externo também vai estar perfeito. Tudo é um conjunto. Então, estética e saúde andam juntas. A estética parou, né? A gente tenta passar para os pacientes que são um conjunto. E que a estética não é só beleza, não é só um preenchimento, não é um botox, é um conjunto que você está com saúde para depois fazer estética. É isso aí, até porque não adianta estar com a pele do rosto esticadinha e um coração triste. Exato. Não adianta estar com as bochechinhas tudo em dia, se ali dentro eu estou com o coração sangrando, estou arrasada, estou toda inflamada. E aí quando nós começamos a olhar com o todo, muda o sentido da beleza e do autocuidado. E é o que você pratica e é o que eu pratico. E aí eu percebo que a beleza ela transparece no brilho do olhar, na saúde da pele. E aí o que a gente vai cuidar de fora para dentro tem um resultado muito, muito mais extraordinário de tudo. Exatamente. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. E me diz uma coisa, Sandra. Você lembra de um momento marcante da sua vida onde que você tomou uma decisão de se cuidar, de investir mais em você? Olha, eu acredito que foi a partir dos meus 30 anos. Eu decidi que somente eu poderia mudar a minha história. Que eu estava estagnada, que eu estava aceitando o que o universo estava me dando, né? E que eu precisava mudar isso. E foi a partir daí que eu tomei algumas decisões na minha vida, né? Comecei a fazer a minha faculdade, decidi que eu ia trabalhar com isso, com estética, alguma coisa que eu gostasse, alguma coisa que eu levantasse de manhã e estava feliz, né? Para fazer aquilo que eu teria que fazer naquele dia.
né? Que eu teria esse bem-estar, trabalhar e bem-estar. Então foi a partir dos 30 anos que me deu esse estalo e eu decidi que eu mudaria minha história e que somente eu poderia fazer isso e que o autocuidado fazeria parte dessa história. Era o começo. Ou seja, a virada de chave que você teve foi os 30 anos. Exatamente. Foi nos 30 anos. Ou seja, e ali você começou a tua jornada profissional. Exatamente. Foi aí que eu trabalhava com farmácia, né? Mas aquela coisa de laboratório, fechado, né? Eu não achava que aquilo não era para mim, não estava feliz. E eu ouvia muitas histórias que a gente tem que trabalhar com o que te faz feliz. Então foi a partir daí que eu decidi, vou fazer biomedicina. Não saberia ainda que eu trabalharia com estética. Aí foi me descobrindo e foi paixão à primeira vista. Olha que interessante, né? Alguns acham que aos 30 anos é muito tarde para você sonhar e para você fazer uma transição de carreira. E você decidiu num desconforto que você estava sentindo ali. Não, eu preciso sair daquela gaiola que eu estava presa, preciso ter mais liberdade, trabalhar com o que eu gosto, com o que me faz bem, com o que faz sentido. E isso é muito interessante, porque eu atendo muitas mulheres que me dizem, sabe, que eu me acho muito velha para começar um projeto novo. E eu sempre falo que a velhice, ela está na mente. Quando você deixa de sonhar, para quem está vivo e respirando, você pode mudar o jogo todos os dias, você pode investir. E eu acho o máximo quando eu vejo pessoas de 60, 70 anos aprendendo algo novo, um idioma novo, aprendendo algo diferente nessa idade, porque não deixaram de sonhar. Já pensou se você não tivesse escutado o teu eu de buscar fazer algo que realmente faz sentido hoje na vida de outras pessoas? Talvez você estaria frustrada, não estaria realizada. É isso aí. E assim, pensando, né, na pergunta do que marcou a vida para despertar um autocuidado. Eu estava pensando aqui que para mim, eu estou médica há 22 anos já. E eu sempre fui muito workaholic, trabalhar e me deixar um pouco de lado. Quando eu adoeci, aí eu vi que eu precisava cuidar de mim, porque como é que eu vou ter autoridade para falar de saúde, cuidar dos outros, se eu não pratico o que eu ensino? Então a virada de chave foi ali. Ei, o que você está fazendo? Eu fui consultar uma colega médica e quando eu cheguei, eu saí da consulta frustrada porque ela me falou, você tem uma doença autoimune, você não tem cura, você vai tomar esse remédio aqui pro resto da vida e não tem o que fazer. Eu falei, olha, eu me frustrei com a medicina, para falar a verdade, naquele dia, porque eu falei, eu não fiz medicina para ouvir algo que não tem cura, porque se está no meu corpo, fui eu que criei com meus hábitos, com a minha mentalidade, com o que eu sinto. Isso me deixou desconfortável, eu saí do consultório dela, eu rasguei a receita e lá eu tomei uma decisão. Eu não quero esta medicina para os meus pacientes. Eu quero uma medicina que cuida do todo, eu quero uma medicina que cuida do corpo, da mente, das almas, das emoções. Eu quero acolher meus pacientes, mas para isso, primeiro eu preciso me acolher. E aí eu comecei a fazer um trabalho de volta para casa, aqui, para casa, buscando aquelas práticas do autocuidado todo dia, de acordar, agradecer, passar um creme no rosto, treinar, me arrumar. Não para o outro, mas para mim. Então lá atrás, naquele consultório onde eu recebi o diagnóstico de uma doença autoimune que era incurável, eu tomei uma decisão, porque eu já vinha estudando sobre neurociência, sobre psiconeuroimunologia, eu já vinha estudando sobre comportamento humano, sobre modulação hormonal, sobre ortomolecular, eu já vinha estudando muita coisa. Mas a vida me parou bruscamente com o diagnóstico para eu poder olhar para tudo o que eu estava buscando e recalcular a minha rota.
O que eu vou fazer com esse diagnóstico aqui? Eu vou estampar na minha testa a partir de hoje que eu tenho uma doença autoimune, ou eu vou buscar entender o porquê desta doença autoimune? Ali começou a minha jornada de autoconhecimento, porque eu vi que tinha muito mais a ver com as minhas emoções, com a forma com que eu me tratava, com questões da minha identidade, que eram muito mais profundas do que com questões externas. Não era sobre a comida, não era sobre isso, era sobre como eu me tratava enquanto mulher. Não estava me priorizando, ou seja, não estava me cuidando de verdade. E ali eu vejo que foi lançada naquele não no consultório, naquele desconforto, ela lançou uma semente em mim. E aquela semente naquele momento, ela encontrou um terreno fértil para germinar. E aí ali foi a virada de chave. E é até interessante falar sobre isso, né? Porque isso acontece muito na vida da gente. Como você teve um despertar aos 30, você já vinha com uma carreira consolidada e já vinha bem, mas você sentiu um desconforto e você teve uma necessidade de mudar. Eu já vinha na busca da minha carreira, só que a minha mudança teve que vir da onde? Da minha mentalidade. Era ali de dentro. Não foi uma transição de carreira, eu diria que foi uma transição na minha mente. E quem poderia fazer isso? Só você. Não é sobre a gente, que não é sobre o outro, e é muito interessante porque a gente vê todos os dias, provavelmente você também vê nas tuas clientes, nos atendimentos, um desconforto, uma frustração, e às vezes é Deus falando, ei, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai continuar pelo mesmo caminho? Ou você vai buscar alternativas para você se melhorar? Porque lá atrás eu tive uma chance. E aí eu decidi o quê? Dizer sim para a vida, dizer sim para mim, dizer sim para aquela medicina que eu tinha escolhido, ou que ela me escolheu, porque eu sempre fico na dúvida se fui eu que escolhi ela ou se foi ela que me escolheu. E essa trajetória é muito interessante, né? Essa trajetória. Sim, você escolhe, né? Ninguém pode mudar a tua história, é somente você. E a partir do momento que você vira essa chave, aí você domina o mundo. As mulheres têm o poder de dominar o mundo quando elas se enxergam, né? Quando elas se posicionam. Tudo muda, no trabalho, na família, tudo flui melhor. Sandra, e assim, ó, na tua trajetória ali profissional enquanto biomédica, quando você sentiu assim, nossa, eu estou no lugar certo, trabalhando dentro da minha missão mesmo. Quando que você sentiu isso? Foi logo que você fez essa transição ou foi no decorrer, assim? Conta pra gente. Foi no decorrer, né? A partir do momento que eu atendo mulheres e a partir da minha dor, da minha insegurança, eu pude ver que outras mulheres também têm as suas dores, cada uma com seus propósitos, mas todas caminham no mesmo barco, vamos dizer assim. Todas têm um foco final, né? Só que elas precisam de ajuda. E isso fez com que o meu trabalho ele faz toda a diferença. Não é só beleza, vai muito além disso. Tem muitas histórias por trás. Toda mulher tem uma história por trás. Ninguém procura uma estética, às vezes, porque é raro quando procura porque não... só quero me embelezar. Não, sempre tem uma história. Um trauma, sofreu um bullying quando era adolescente. Sempre tem uma dor por trás. E sim, elas precisam de ajuda, precisam de apoio. E saber que não gosto do meu nariz, tudo bem, vamos resolver. Né? Não estou satisfeita com a minha boca, é um trauma dela, né? E isso vai fazer ela feliz? Então, simplesmente faça. É isso, e que bom que tem à disposição esses recursos hoje para que a gente possa melhorar também de fora para dentro, mas a partir de uma consciência que ela tem, que ela precisa trabalhar. Eu sempre falo que a pessoa que vai buscar um procedimento, provavelmente você vê muito isso no dia a dia. Vai buscar um procedimento, nunca é só o procedimento. Porque pessoas
são feitas de histórias. E as histórias de pessoas são desafiadoras porque têm as suas lutas, as suas dores, os seus traumas, as suas luzes, as escuridões. E é isso que nos torna humanas, não é? Essa questão, porque no fundo, se você for olhar, somos todos iguais. Iguais nas dores, porque as dores da existência, elas são dos humanos. Eu sempre falo de quem vive nessa existência na Terra. O que diferencia é que nós temos cada uma digital. Então, a minha história, ela é singular, ela é única. A tua é singular, é única. Só que à medida que a gente vai se cuidando, se conhecendo e transformando as nossas inseguranças em seguranças, em confiança, nós vamos nos curando. E eu acredito muito que pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, e eu vejo que nós temos uma missão muito grande, não só dentro da nossa sala de atendimento, mas enquanto mulheres fora, porque nós acabamos inspirando pessoas que normalmente a gente nem sabe que a gente inspira, com as nossas atitudes, com nossas rotinas de autocuidado, com as práticas que nós temos, a forma com que nós cuidamos da nossa saúde como um todo. Ou seja, é uma missão. Isso faz parte da trajetória profissional, que é muito mais do que só uma aplicação, é muito mais só do que um check-up, é muito mais do que só um hormônio, é muito mais do que só uma B12. Não é sobre isso. É sobre a pessoa que está por trás daquela história, o que tem por trás daquela carne e osso, o que ela carrega na bagagem dela. Por isso que nós precisamos desse olhar muito carinhoso para o outro, porque o outro ele só quer ser acolhido, cuidado. Exatamente. Né? Tem que saber ouvir, né, a história, porque não é só uma pessoa ali, ela tem uma trajetória, né? Ela tem algo para contar. Então vai muito além disso mesmo. Você tem que ter um olhar mais sensível. Exatamente, mais sensível, tem que saber ouvir, porque às vezes a pessoa chega um pouco mais tímida, né? Aí você vai conversando e tal, até você saber exatamente por que você tem essa dor, né? Como que eu consigo te ajudar? Isso. E você quer fazer isso também, né? É o seu momento? É isso. E aí a gente vai fluindo E autocuidado é muito mais do que o que nós estamos falando aqui. Autocuidado é autoconhecimento, é se olhar, é se respeitar, as práticas que você faz todos os dias, o ritual, entender o que não está bem, o que está bem e buscar uma ajuda, não interessa que tipo de ajuda. Se você gerou um movimento na sua vida para melhorar algum ponto que você não gosta em você, eu acredito que você já está praticando o autocuidado. Autocuidado é sobre se priorizar, sobre estar consciente, sobre maturidade, é sobre presença. E autocuidado é sobre você valorizar quem você é de verdade em essência, independente do que você carrega ali dentro. O quanto eu mereço olhar para mim, além de todas as imperfeições. Ser gentil consigo mesma, né? Ser gentil consigo mesma. Isso aí. Sandra, beleza é só estética? E como que ela se relaciona com autoestima? A beleza, ela vai muito além da estética. A beleza é como você se enxerga, como você se posiciona. Quando a mulher está com a autoestima elevada, ela é capaz de muitas coisas, né? Então, beleza não é sobre o que a gente enxerga somente por fora. Beleza está ligada ao interior, e quando você está bem, parte interna, o teu externo, ele transborda. Então, a estética vai muito além de uma beleza externa, né? Ela está ligado ao seu posicionamento, né? Às suas atitudes do dia a dia. E tudo isso vai mudar no teu trabalho, enfim, seja no que você faz no teu dia a dia.
E é interessante, né? Essa beleza que vai além, porque você fala de uma beleza que nasce de dentro para fora. Eu acredito nesta beleza. É aquela beleza genuína que nasce lá da essência de como você está internamente. Ou seja, o quanto eu me aprecio, o quanto eu me valido, o quanto eu me reconheço como mulher, além das minhas dores, imperfeições, além do que não está bem. Existe uma beleza ali dentro. E eu vejo que é muito comum, né, Sandra, as mulheres se depreciarem muito. Naquela fala, naquela comunicação, não naquela comunicação verbal, audível, mas sim naquela comunicação silenciosa que passa dentro da mente. E eu vejo muito isso no dia a dia. Às vezes eu atendo mulheres maravilhosas, por dentro e por fora, e elas não reconhecem o seu valor, porque não sabem quem são de verdade. Estão buscando sempre uma comparação externa, estão buscando um padrão que não combina com a sua singularidade. E é isso que nós precisamos resgatar enquanto mulheres. Quem eu sou de verdade? Quais são as minhas potencialidades? E aí eu ensino muito as minhas pacientes sobre a importância de curar a identidade. O que é a identidade? Quem eu sou. O que eu vim para fazer. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vejo alguma foto de alguém maravilhosa, extraordinária nas redes sociais, eu me comparo com aquilo, me coloco naquele lugar e me deixa mal, porque talvez naquele dia eu tô de TPM, eu não tô muito bem, meu cabelo se revoltou contra mim naquele dia. Eu olho aquela foto e falo, nossa, ela é incrível e eu sou um lixo. Ou, nossa, ela tá conseguindo manter aquele ritmo de academia e eu estou falhando nesses dias. Nossa, ela tão disciplinada com a alimentação e nesses dias eu estou um pouco relaxada com isso. Se realmente a gente não sabe quem é e pelo que estamos passando naquele momento e você se comparar com o que existe lá fora, a gente começa a se depreciar, a gente acha que não somos boas o suficientes, não somos capazes, não valemos para nada, não temos o nosso valor. E essa que é a importância, assim, do autoconhecimento, né? De começar a trabalhar isso. Quem eu sou? Quais são as minhas características, né? Para que isso reverbere na saúde externa também. Você concorda com isso, Sandra? A comparação, ela te sabota, né? Porque nas redes sociais tudo é lindo, né? Ninguém mostra coisa feia, ou o dia que você levanta que não está bem. Ninguém mostra isso. A gente se mostra a parte melhor que nós temos, ou então que nós queremos mostrar, para que as pessoas vejam que você, né? Então, a comparação, acho que é o mal, assim, da humanidade, porque eu vejo pelas minhas pacientes. Quando elas vêm para fazer um procedimento, às vezes ela traz uma foto de um famoso. Eu queria que ficasse assim. Mas ninguém é igual a ninguém, né? Você é única. Então, não se compare a outras pessoas, né? Tudo que você vê nas redes sociais é tudo lindo, maravilhoso. Mas todo mundo tem as suas dores. E essa tua fala é interessante porque sabe qual é o lugar mais visitado do mundo? É o fundo do poço. Só que eu nunca vi ninguém tirar uma selfie de lá. Exatamente. Porque nas redes sociais é aquele flash, aquele registro daquele segundo. E aí parece uma vida perfeita. Só que se a gente basear a nossa vida na perfeição da vida do outro, é como se eu estivesse deixando a minha vida de lado e eu não foco nela realmente. E aí entender isso, que a vida é feita de picos e vales. Horas eu estou no pico, horas eu estou no vale, mas o que eu vou fazer quando eu estiver no vale para sair do vale e ir para o pico rapidinho para que eu possa ter essa minha autorregulação interna e porque acabe não afetando, né, a saúde como um todo. E é muito isso, comparação para mim é o veneno do momento.
E até uma dica para quem gosta de se comparar muito, que está assistindo esse podcast, Santo Remédio. Faça uma limpa nas tuas redes sociais. Siga pessoas reais. Siga pessoas que realmente têm uma vida parecida contigo. Siga pessoas que te inspirem. Siga pessoas que realmente vão te falar de coisas que conectam profundamente. Que não seja aquela fala vazia, com o foco mais nas futilidades, né, da vida. Porque se a gente começar a se comparar ao outro, a gente perde a nossa vida. E nós precisamos nos comparar com o quê? Com a versão de ontem que eu fui. Eu sempre vejo, tá? Com quem que eu preciso me comparar? Com a minha versão anterior, quem eu era ontem, quem eu era 5 anos atrás, e o que eu estou fazendo por mim hoje. Então, o objetivo é sempre melhorar a versão, atualizar essa versão mais de mim, de quem eu era. Posso até me inspirar, mas quando a gente copia o outro, a gente deixa de viver a nossa essência de verdade. E aí a beleza, ela não é uma beleza real. E nós precisamos forjar a nossa beleza real, que vem de dentro para fora, com consciência, decisão e escolha. Então é muito interessante isso, porque é um assunto que a gente fala muito sobre, né? Nas rodas de conversa, sobre comparação e como isso é pesado. Exatamente. Né? E, Sandra, o que você vê no teu dia a dia? O que você percebe no dia a dia que impede as mulheres de se cuidarem? Com certeza, a culpa. A sensação de que se ela estiver se cuidando, ela está sendo egoísta. Então, essa culpa sabota muitas mulheres de ter esse autocuidado, né? Porque ela acha que prioridade, ela não pode ser a prioridade. Então, a culpa é uma das maiores intervenções que a gente tem em questão quando a mulher decide se cuidar. E é algo que vem de muito longe isso, né? É algo que é uma programação que nós recebemos já nas nossas células, na nossa mentalidade, já desde pequenininha, porque normalmente faz tudo por todos, não tenha tempo para você, você tem que agradar todo mundo, porque se você não agradar todo mundo, você vai deixar de ser importante, de ser amada, de ser querida, e a gente vai criando aquela mentalidade de que se eu reservar um tempo para mim agora, como que os outros vão me ver? Porque... O que vão pensar? O que vão pensar? Nossa, eu deveria estar produzindo, eu deveria estar trabalhando, tá? Mas se eu não estiver bem, não reservar esse tempo para mim, automaticamente eu não tenho como cuidar dos outros, porque primeiro a gente precisa vestir a máscara de oxigênio na gente, para depois vestir no outro, se assim for necessário. Então essa questão da culpa é uma mudança de uma viradinha de chave na mente, porque a culpa é um lugar de estagnação. É um lugar que a nossa vibração energética ela vai lá embaixo, então não é um terreno fértil para abundar, para criar beleza, para criar saúde, porque onde há culpa existe tristeza, onde tem tristeza tem frustração, onde tem frustração tem insatisfação. Então parece só uma culpa, mas por trás da culpa vem um monte de sentimentos que não fazem nada bem para nossa saúde do corpo, da mente, das emoções. E é um lugar que a gente precisa sair isso e entender que sim, é possível se cuidar, que está tudo bem se priorizar, que não tem nada de errado nisso, até porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos outros? Exatamente. Né? Quando você está bem, né, você consegue cuidar dos outros muito melhor, dá o seu 99%, né? Então, primeiro você, depois os outros. Tem que se priorizar. E assim, ó, como nessa dinâmica toda, como equilibrar o cuidado emocional, mental e espiritual no dia a dia, assim, nessa dinâmica toda de trabalho, de empresa, de família, de mulher, com as tuas demandas, que prática você indica para quem quer começar uma jornada do autocuidado? Comece pelo básico. Comece pelo um skincare. Um skincare que eu falo, não é você ter 50 produtos aqui importados. Comece pelo básico. Eu vejo pelas minhas pacientes. Protetor solar é básico.
Mas eu vejo que minhas pacientes, você usa protetor solar? Essa é a minha primeira pergunta para elas. Às vezes sim, às vezes não, um dia esquece. Então coloque na sua rotina um cuidado que você consiga seguir, né? Isso é básico, você ter um cuidado diário, se olhar, se enxergar. Esse é um momento só seu. Então, começa com o básico e depois você vai acrescentando outros cuidados na tua rotina. E quando você vê... Porque cuidado básico é igual escovar dente, gente. Escovar os dentes de manhã. Ninguém levanta e não escova os dentes. Então, escovou os dentes. Faça os teus cuidados ali. É menos de 5 minutos você está pronta e o teu dia vai fluir muito melhor. E isso tem a ver muito com planejamento, né? E dentro desta jornada de autocuidado, tem tantas coisas que nós podemos fazer e cada pessoa precisa estruturar a sua rotina de autocuidado com o que faz sentido para a sua vida. A minha rotina de autocuidado eu vou compartilhar para que vocês tenham uma noção do que é a minha rotina, que combina comigo hoje. E aí depois você estrutura a tua de acordo com o que vocês fazem sentido para vocês. A Sandra falou do skincare, isso também faz parte da minha vida, mas quando eu acordo, eu sempre busco aquele estado de presença, tá? Onde eu estou agora, o que eu estou fazendo? Estou viva. Ok, estou viva, acordei, é o maior motivo já para eu, agradecer neste momento. E eu tenho um ritual muito grande, que é o ritual de usar o raspador de língua de manhã para poder melhorar a parte da digestão, porque fica a bactéria, essa burra depositada na língua. Quando a gente usa o raspador de língua de manhã, você remove tudo isso e automaticamente melhora o teu paladar. Você sente que a tua digestão é muito melhor. Depois disso, 600 ml de água em jejum para acordar, despertar o corpo para falar, olha, hoje nós temos um grande trabalho, viu, corpo? Então acorde logo de manhã. Depois disso, eu sou matutina, eu acordo muito cedo. Cedinho eu já estou acordada porque eu prefiro o dia do que a noite. Eu produzo mais, tenho mais energia ali. Então, de manhã cedo, que faz parte da minha rotina do autocuidado, oração. Eu acredito que quem começa o dia agradecendo e orando, termina o dia agradecendo e orando, porque a oração, ela desperta a dopamina no cérebro. A dopamina é o hormônio relacionado com confiança, prazer, recompensa. Ou seja, pode estar o caos lá fora. Se você começou o teu dia centrada e focada numa rotina de autocuidado, não tem pra ninguém. Você vai descascar qualquer abacaxi e pepino que aparecer durante o dia. Depois dessa rotina da oração, eu pratico muito gratidão. Porque eu acredito que a gratidão muda a vida. Eu acredito que muda a vida, que a gratidão, ela permite com que flua tudo melhor na nossa vida. E o que seria um ritual da gratidão? Muita gente fala de agradecer e não é só, eu sou grata por estar aqui no podcast, eu sou grata por hoje. A gratidão só falada da boca para fora, ela não gera impacto nas células, no corpo, na mente, porque ela precisa ser sentida. Nossa, como eu sou grata de estar aqui hoje falando para vocês, estreando o podcast Santo Remédio, como eu sou grata pela Sandra ter aceito esse convite, como eu sou grata por poder falar sobre autocuidado para vocês hoje, como eu sou grata pela minha vida, por acordar, por ter a chance de fazer tudo diferente. Eu sou grata por todos os meus órgãos, pelo meu corpo, pelo meu lar, pela minha família, pela minha empresa. Eu sou grata pelo conhecimento. Quando você coloca a vida, vibração na gratidão, você muda completamente. Eu não abro mão do exercício físico porque nós estamos falando de autocuidado do corpo, da mente, das emoções e da parte espiritual. Então, para mim, o exercício físico eu não consigo praticar todos os dias, mas pelo menos 3, 4 vezes por semana eu pratico exercício, porque eu sei que o exercício físico me deixa mais feliz, mais resiliente ao estresse, mais focada, determinada. O exercício físico, ele me
deixa muito mais leve durante o dia para tomar as decisões. E a alimentação é uma outra forma de autocuidado, né? De você escolher como que você vai nutrir o seu corpo. Porque se eu quero ter cabelo bonito, uma pele com colágeno, se eu quero ter uns neurônios que pensam fora da caixa, se eu quiser ter uma estrutura hormonal, se eu quiser ter longevidade, se eu quiser envelhecer bem, eu preciso cuidar com o que eu estou consumindo. Quais são os alimentos que eu consumo? E a gente não vai falar sobre isso nesse podcast, mas para quem quer saber de alimentação, eu diria para vocês, se vocês estiverem indo mais à feira do que ao mercado, vocês estão no caminho certo. Ou seja, busquem alimentos que não têm rótulos, busquem alimentos, comida de verdade, que estraga rápido. Então eu diria que isso faz parte de uma rotina de autocuidado. Quando você começa a mudar a sua alimentação, a sua forma de se relacionar com o mundo muda completamente. Você vai ter mais foco no exercício, você vai fazer escolhas mais conscientes, porque a gente começa a observar aquela beleza, aquele autocuidado começa a dar muito resultado. Disposição, energia, foco, concentração, melhora na qualidade da memória e esse autocuidado é muito importante. Só que ele tem que vir o quê? De um planejamento. Você tem que roteirizar isso na vida, porque se a gente não... Eu sempre pergunto, você tem horário na tua agenda para você? Se você responder que sim, parabéns. Você já está ganhando. Se na tua agenda você não tem horário para você, pro teu skincare, pro teu exercício físico, pra tua oração, para você respirar, para você fazer as suas necessidades básicas, para você tomar água, alguma coisa está errada. E não dá pra gente esperar adoecer para definir o que é importante realmente para nossa vida. Nós precisamos tomar decisões enquanto nós estamos saudáveis, porque é aqui que a gente faz prevenção. A disciplina, né? Tem disciplina. E o que mais que poderia fazer no dia a dia pra gente deixar de dica para quem está nos assistindo de autocuidado? Pegou? Claro. Ou seja, qual que foi a pergunta mesmo? Uma dica de mais uma dica de autocuidado. Uhum. Pegar mais uma água pra ela. Uhum. Por favor. Mais uma diquinha aí de autocuidado. Mais uma dica. Uhum. Na rotina. O que você faz? O que faz além do skincare? Essa Sandra maravilhosa, ela não faz só skincare. Eu tenho certeza que não faz só skincare. É tão difícil falar da gente. O que você faz? Você acorda, dá bom dia pro seu marido, dá bom dia pro sol, dá bom dia pra tua filha, você respira, você pausa, você planeja a tua rotina, você olha na tua agenda. O que é? Tu chega antes no teu trabalho, você organiza a tua agenda, você olha pelas tuas clientes. O que você faz? Qual que é o teu autocuidado? Porque a Sandra não faz só skincare. Fala assim, eu vou contar meu quando eu acordo. Assim, Obrigada, Tami. É difícil falar de mim. Calma, eu tomo meu leite com calma, faço meu skincare, tomo meu café da manhã. O que você faz quando você acorda? Fico meia hora off do celular também, pode ser. Pronto. Fico meia hora deitada no sofá olhando pro Se é a verdade. Essa é ótima. Essa não posso falar. Ela não pode falar. Porque eu brigo com ele acordar, Viu? quando começar a Mas essa acordar ela e pode rodar. falar, porque ela também pega Gente, celular de você faz mais. Ai, gente, olha, ela não pode. Ó, gente, então, acordar e rodar não isso. pode, gente. Então, deixa que eu vou falar então sobre isso daqui. Deixa que eu vou falar. E daí, ó, o que hábito ou ritual você não abre mão no seu dia a dia? Já se prepara pra essa pergunta, tá? Tá bom. Não, você fala mais não abre mão. Não pode falar do skincare. Não, tu já tá? falou do skincare. Tu já falou. Hábito ou ritual que você não abre mão no seu dia a dia. Daí, naquele corte ali, eu vou falar. Quer começar o dia perdendo isso aqui. Que é uma coisa que eu venho... Pode mandar bala. Não pode falar do celular, então. Eu posso, que agora Você eu vai tô... falar? Agora sim. Pode ir. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos é pegar o celular, você começou o teu dia perdendo.
Você tem que deixar essa prótese do lado. Eu chamo a prótese celular porque ela vai com a gente para onde a gente vai. Ela vai para a mesa, para o banheiro, ela vai para a cama, ela vai para todos os lugares. Nós precisamos acordar com foco e centramento. O que eu vou fazer agora, nos primeiros 30 minutos ao acordar, que vai determinar a qualidade do meu dia? Eu vejo que quando eu começo focada o dia, que eu consigo fazer tudo bonitinha, a minha rotina, que não vai levar mais de oração, é 20 minutos que eu tenho para oração, tomar água é rapidinho, o ritual da gratidão às vezes eu faço indo no trabalho, indo pro trabalho de carro, às vezes eu tô na esteira, estou na academia, agradecendo e fazendo a autoafirmação do eu sou, que eu gosto muito, que nós podemos falar no outro momento sobre isso, e vou mentalizando o meu dia, vou profetizando na minha vida, no dia dos meus clientes, da minha empresa, e isso eu vou fazendo, eu não deixo a minha mente vazia, porque eu sei que pode ser uma brecha para algo que não é bom entrar. Eu mantenho a minha mente sempre focada no que eu quero, ou oração, ou a gratidão, independente se eu estou no banheiro, no carro, na fila do mercado, se eu estou na esteira, se eu estou indo para o trabalho. E esse roteiro de autocuidado, para mim, que funciona muito, muda completamente o jogo, o dia, muda a mentalidade. A gente vai saindo de uma mentalidade incapaz, impotente, de escassez, e você vai para uma mentalidade de que eu posso, eu sou amada, eu sou grata, as coisas vão dar certo, eu sou suficiente, eu sou virtuosa, eu sou primorosa. E isso tudo é uma escolha. Nós começamos o podcast falando sobre escolhas conscientes, sobre práticas de autocuidado que a gente faz para poder melhorar a nossa vida como um todo, a saúde do corpo, da mente, das emoções. Eu vejo que a rotina do autocuidado não dá para abrir mão disso. Isso que faz sentido para mim. Cada um tem a sua rotina do autocuidado. E se você não tem uma rotina de autocuidado, eu te convido a você começar. Mas comece com uma coisa de cada vez. Não queira começar a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque você não vai sustentar esta mudança. Eu sempre falo que ajustes pequenos levam a transformações gigantescas. Eu não tomo água ao levantar. Se comprometa durante 21 dias tomar 600 ml de água ao acordar. Comece a praticar o ritual da gratidão por 21 dias. Eu não faço exercício físico. Comece a levar o seu cachorro para passear na rua. Vai até o mercado 10 minutinhos a pé, depois você vai ter que voltar mais 10, já deu 20 minutos ali. Mas você que não faz nada, dê um primeiro passinho e se comprometa com aquela sua atitude durante uns 21 dias até ele se tornar hábitos, automatizar. E aos poucos você vai implementando outros hábitos na sua rotina, e aí em 1 ano você vai ser uma pessoa irreconhecível se começar a colocar essas rotinas de autocuidado na sua prática. E falei demais, né? O que não é raro, né? E Sandra, me diz uma coisa: qual hábito ou ritual você não abre mão no seu dia a dia? O que eu não abro mão é levantar, tomar um café com meu marido, dar um abraço no meu cachorro, minha filha, eu tenho somente uma filha, né? Mas ela já não mora mais com a gente. Mas mandar um oi, um bom dia para ela. Então, isso são coisas que eu não abro mão e que o meu trabalho me dá essa qualidade, né, de vida, vamos dizer assim. Depois vou me arrumar com calma para ir atender minhas pacientes. Vou mandar uma mensagem para elas, saber como elas estão no pós. Depois me arrumo para ir trabalhar com calma. Eu gosto de estar bem para receber minhas pacientes. Isso faz com que elas também se inspiram, né, em mim. Por mais que você ache que às vezes não está inspirando ninguém, tem sempre alguém que... a palavra é inspiração mesmo, né? Não comparação. Né? Então, como eu trabalho com estética, o meu objetivo é inspirar essas mulheres a se cuidar mais, né? E para isso eu tenho que estar bem para recebê-las também. E esses rituais
eles mudam completamente o dia, porque olha só, você acorda, você não abre mão do café da manhã com o seu marido, você não abre mão de se cuidar, de se arrumar, e eu vou te falar que eu sou do mesmo time que você. Eu acordo, eu não abro mão da minha oração de jeito nenhum, porque isso faz parte do meu estilo de vida hoje, mas eu amo preparar meu café da manhã com todo carinho, amo preparar meu ovo, porque eu sou aquela pessoa que posso comer ovo de segunda a segunda e não enjoo. É o meu ovo com avocado, um cafezinho preto, tomo meus suplementos. Para mim, aquele ritual do autocuidado, ele faz tanta diferença e eu me sinto tão cuidada por mim quando eu faço esse ritual. E aí o meu dia, ele começa completamente diferente quando eu começo investindo um tempo de qualidade em mim. E isso eu não abro mão de jeito nenhum, e esses rituais fazem muita diferença na vida da gente. Colocar um batom vibrante, pelo menos naquele dia que a gente está meio brocochô, se arrumar, colocar uma roupa legal, isso muitas vezes é uma motivação para aqueles dias que a gente não está nos dias tão bons, porque acontece, vida real não é um mar de rosas, tem dias que a gente acorda não tão bem. Naquele dia, uma estratégia, um recurso é um batom mais vibrante, uma roupa mais alegre, se arrumar diferente. Isso pode mudar completamente o teu estado emocional naquele dia. Então, esses rituais são muito importantes, muito importantes. E, Sandra, se você fosse voltar a 10 anos atrás, o que você diria para aquela Sandra? Diria, respira e vai. E se você se cuidar, o caminho vai ser mais leve. Olha que incrível essa fala. Mais alguma coisa você diria para a Sandra de 10 anos atrás? Eu acho que é isso mesmo. Olhando toda a minha trajetória, né? Então, talvez foi no momento certo, né, que eu fiz essa trajetória, eu acredito nisso também, e eu diria isso mesmo, é só respira, calma e vai que vai dar tudo certo. Isso aí. Eu diria, para minha crise de 10 anos atrás, você pode até recuar, mas não pode parar. Continue porque o caminho é para frente. Isso eu diria para aquela mulher lá, e é o que eu digo hoje para essa mulher aqui todos os dias. Pode até dar um passinho para trás, mas você não pode parar. Você tem que continuar porque o caminho é para frente. E ter essa fala, eu diria até que é um decreto que a gente tem pra gente. Muda completamente o jogo. Muitas vezes é um efeito, uma frase de poder dessa, é um efeito de um antidepressivo, de um calmante, é um efeito poderoso, até como se fosse um anti-inflamatório, porque as nossas palavras, elas podem curar, elas também podem adoecer, e como é bom a gente poder falar pra gente, continue, não pare, prossiga, o caminho é pra frente. Isso nos torna muito mais potentes, enquanto mulher, ser humano. E para a gente finalizar esta conversa envolvente, profunda e necessária, Sandra, o que é autocuidado para você? Autocuidado para mim é saúde, é se olhar de uma forma mais gentil, se olhar no espelho, gostar do que você está vendo. E eu não estou falando isso de fisicamente, internamente. Eu estou gostando da fase que eu estou vivendo, né, do momento que eu estou. Isso é autocuidado. Para mim, eu considero assim, o meu melhor autocuidado no momento que eu estou vivendo. É isso aí, porque nós vamos mudando de fases. Exatamente. E as necessidades mudam, as prioridades, os cuidados também. É interessante isso neste momento. Eu diria para mim, autocuidado é me escolher todos os dias de uma forma consciente e intencional. O que eu vou fazer por essa mulher agora? O que eu posso fazer por ela agora? O que eu escolho hoje para a saúde do meu corpo? O que eu escolho hoje para minha saúde mental? O que eu escolho hoje para minha saúde emocional? O que eu escolho hoje para minha saúde espiritual? E estar consciente permite com que a gente faça escolhas mais saudáveis e inteligentes, diríamos assim.
Sandra, eu quero agradecer muito pelo seu sim deste podcast Santo Remédio, a dose do bem-estar integral, o podcast do bem-estar integral, e que esse podcast ele seja um lembrete para você que ecoe todos os dias da importância de você se cuidar do ponto de vista integral. Se você não se cuida ainda, que isso seja um estímulo para você, para que você possa dar um passinho além, sem se cobrar. Lembra que é melhor você ir devagar e aos poucos do que você ir de uma forma rápida e não sustentar essa mudança. Então dê um passo no seu tempo, com os seus processos, do seu jeito. Não se cobre, respeite os seus limites e comece. E se você gostou desse podcast, deixa o seu like aqui, dá o seu joinha, compartilha com amigas, com quem pode se beneficiar com esse conteúdo e nos aguardem que nós teremos muito mais conteúdo para vocês. Um abraço e até mais! Até mais!